Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu contei para uma mulher sobre seu marido infiel, quebrando a confiança da minha melhor amiga. Nos últimos anos, me tornei muito próxima de duas amigas, Becca, 29, e Caroline, 30. Nós saímos muito juntas e nos chamamos de irmãs. Nossa amizade é muito importante para mim, mas estou preocupada que possa tê-la arruinado. Caroline trabalha em uma biblioteca com um cara chamado David, 30 e poucos. Eles estavam flertando há 2 meses antes de David confessar que ele é casado e não pode ter nada com Caroline de jeito nenhum. É claro que isso deixou Caroline muito triste, então nós, Becca e eu, a consolamos quando ela nos contou esse segredo profundo e emocional. Aparentemente, David viu que Caroline estava triste no trabalho e pediu desculpas por ser a razão de sua dor. Ele disse que só queria vê-la sorrir novamente e a encontrou em um bar para esclarecer a situação entre eles. Eles flertaram por horas. Depois do bar, ele disse a ela que não pode vê-la novamente, o que a deixou triste, e nós a consolamos novamente. Avançando para o próximo dia de trabalho, David percebeu que Caroline estava triste novamente e lamentou que ela seja uma ótima garota e que ele seja um cara horrível, e que ela merece alguém muito melhor. Ele ofereceu levá-la para algum lugar para conversar sobre a situação deles. Eles têm repetido esse ciclo há um tempo. Ela fica triste. Ele se sente culpado por fazê-la sentir-se triste e gosta da atenção dela, então flerta com ela e a leva para sair. Eles flertam a noite toda. Depois ele diz que não podem fazer isso de novo e ela fica com o coração partido novamente. Lava, enxágua, repete. Eu e Becca vamos correndo para a casa de Caroline e a consolamos a cada 2 semanas depois que ele diz que não pode mais encontrá-la e ela fica desolada novamente. Ela nos conta tudo o que eles fizeram e falaram, e eu entendo que é um privilégio que ela confie em nós com essa informação, porque é pessoal, emocional e um segredo. Agora, eu fui traída e isso partiu meu coração. Ainda luto com inseguranças e dor causadas pela infidelidade do meu ex-parceiro, Caroline sabe disso. Infelizmente, sei que isso torna a situação pessoal para mim e estou muito enviesada. Mas toda semana, quando Caroline está chorando, eu não consigo parar de pensar na pobre esposa de David. Caroline conseguiu encontrar o perfil de David no Facebook e nos mostrou. Da última vez, Caroline admitiu que o encontro dela e de David se tornou físico e, depois de consolar Caroline, eu não conseguia dormir. Eu sabia que Caroline e David estavam tendo um caso emocional, o que é terrível, mas as coisas se tornarem físicas foi demais para mim. Criei uma conta falsa no Facebook, encontrei o perfil de David, e depois encontrei o perfil da esposa dele e enviei uma mensagem para ela. Foi uma mensagem bem curta e dei a entender que apenas testemunhei David com alguma garota em um bar. Fiz isso ontem à noite. Caroline me mandou uma mensagem dizendo que David a bloqueou em respeito à esposa e que ela está magoada. Vou até a casa dela hoje à noite para contar o que fiz. Estou preocupada em perder uma amizade muito importante. Reconheço que quebrei a confiança de Caroline e ela teria todo o direito de parar de ser minha amiga. Também entendo que Becca pode sentir o mesmo e também cortar relações comigo pelo que fiz. Amo Caroline, e Becca, como uma irmã, mas não conseguia ficar calada e não dizer nada mais. Existe algo que eu possa fazer ou dizer para ajudar a salvar essas amizades? Atualização. Em primeiro lugar, obrigada a todos que comentaram no meu primeiro post. Li cada comentário e realmente apreciei as diferentes opiniões, inclusive aquelas que diziam que fui uma amiga terrível. Eu sei que a maioria das pessoas me aconselhou a não contar para minha amiga o que fiz, mas isso parecia hipócrita e covarde para mim. Sem julgamento para ninguém, simplesmente não parecia certo. Não poderia contar a verdade para ela e esconder a minha, sabe? Antes de prosseguir, gostaria de abordar os comentários que recomendavam que nós conversássemos sobre o quão errado tudo isso era. Infelizmente, eu e Caroline tivemos muitas conversas sobre essa situação e como estava errada, e como pessoas inocentes estavam sendo enganadas. Infelizmente, a resposta dela era sempre que ela sabia que era errado, mas não conseguia pensar na esposa ou em quão ruim tudo isso era quando ele estava por perto, ela estava muito envolvida. Nós também falamos sobre David deixar a esposa, mas Caroline me informou que isso não estava em discussão com David, e ela também não queria um relacionamento sério com ele, porque ela sabia que não seria capaz de confiar nele. Também tínhamos falado brevemente sobre terapia, o que ela parecia estar considerando.
Ela também tentou superar David com outro cara que era bonito, gentil e respeitoso, mas ela disse que ele era desinteressante e falou por um bom tempo sobre como ela imaginava David quando estava com o novo cara. De qualquer forma, no dia seguinte a eu ter mandado mensagem para a esposa, fui até a casa de Caroline assim que ela disse que estava em casa. Levei seus cookies favoritos e disse que precisava conversar com ela. Fiz uma breve introdução, cerca de 1 minuto, sobre como ela sabe o quanto meu ex-traiu me machucou e como ainda luto com as inseguranças e dor que isso causou, e por que trair é algo tão importante para mim. Então, contei a ela o que fiz. No início, ela ficou quieta. Ela me perguntou se era da minha conta dizer isso, e eu concordei que não era. Ela disse que estava muito magoada e traída com minhas ações, e eu disse que entendia e era mais do que justo. Então, ela lamentou sobre o pobre David e como ele deve estar lutando. Essa mulher acabou de descobrir que a esposa foi alertada sobre a traição do marido e foi enganada, e o primeiro pensamento de Caroline foi no pobre marido infiel? Caroline odiou o fato de ele tê-la bloqueado, porque ela só queria estar lá por ele e apoiá-lo nesse momento difícil. Perguntei o que ela gostaria que eu fizesse, e ela pediu para que eu fosse embora, o que eu prontamente fiz. Mais tarde, Becca e Caroline me enviaram mensagens durante a noite de madrugada dizendo como eu traí a confiança de Caroline, justo, como fui uma péssima amiga para Caroline, justo, e para Becca, por arruinar nosso grupo de amigas, justo. Também me informaram que sou pessoalmente responsável se o casamento de David fracassar e pelo fim do relacionamento entre Caroline e David. Fui informada, de acordo com Becca e Caroline, que amizade significa deixar de lado seus valores e moral pessoal por alguém que você se importa, e que me disseram que se elas fizessem coisas com as quais eu não concordava em um nível profundo, a amizade significava ignorar meus valores e apoiá-las de qualquer maneira. E isso, eu simplesmente não consigo fazer. Sinto-me terrivelmente mal por machucar Caroline e, por extensão, Becca, mas não podia mais continuar assim. Não tenho espaço aqui para escrever como essas mulheres não são vilãs da Disney. Em grande parte, elas são mulheres realmente incríveis. Já as vi sendo gentis e generosas. Sei que têm um histórico de trabalhar duro e resistir diante das dificuldades. E fico relembrando memórias felizes das nossas maratonas de Gilmore Girls ou da nossa viagem de trenó. Não sei se já tive pessoas com quem pudesse rir tanto. Mas, sentada aqui, não posso dizer que me arrependo do que fiz ou que quero essas amizades de volta. Perceber o quão pouco importava machucar outras pessoas para elas em comparação com a amizade me deixou muito desconfortável. Sinceramente, desejo felicidade e cura para elas, e espero que todos consigamos o que precisamos para crescer e prosperar, mas estou bem se fizermos isso separadamente. Meu futuro ex-marido traiu e abandonou nossa família por outra mulher. Agora ele está pedindo que façamos terapia de casal para salvar nosso casamento. Este será um post confuso. Todo mundo é um idiota. Incluindo eu. No início deste ano, meu marido pediu o divórcio. Fiquei chocada e surpresa com a notícia. Meu coração afundou imediatamente quando ele disse aquelas palavras e pensei que ele tinha descoberto sobre minha conta no Reddit. Desde o ano passado, tenho conversado de forma intermitente com homens que conheci, mensagens, mas principalmente ligações, no Reddit, ocasionalmente, troquei fotos. Não sei por que fiz isso, acho que posso dizer que me senti emocionalmente distante do meu marido, pois ele nunca fez nenhum esforço para passar tempo comigo e eu procurava validação, isso não justifica o que fiz e me arrependo. Meu marido nunca queria conversar comigo e preferia passar o dia todo jogando Xbox em vez de passar tempo com a família. Ele é como um maldito eremita e só jogava seus jogos estúpidos, às vezes com amigos, muitas vezes sozinho. Eu nem mantenho contato com nenhum dos homens e nem seria capaz de dizer do que falamos, porque todas as ligações, honestamente, foram péssimas. Edição: meu ex-marido não sabe que fiz isso, nem mesmo agora. Ele disse que pensou que queria essa vida, mas tem pensado nisso há anos e que se arrepende do nosso casamento, dos filhos e que nunca realmente me amou. Ele disse que estava apaixonado pela minha presença, mas uma vez que isso acabou, era tarde demais e que eu sabia que ele nunca quis ter filhos, e disse claramente que o forcei a ter filhos comigo. Ele está deprimido e ansioso o tempo todo e sabe que isso é causado por mim e pelos filhos. Perguntei se ele considerava fazer terapia de casal e ele disse que nem sequer consideraria, mas mudou de ideia no dia seguinte e disse que estaria aberto a fazer 1 ou 2 sessões, mas não acredita que isso mudará sua opinião, pois há uma diferença fundamental entre nós. Ele odiava que eu quisesse mais na vida e que ele não deveria ter que mudar. Em seguida, ele acrescentou que odiava passar tempo comigo e com os filhos, que desejava nunca ter me conhecido e que preferiria viver sozinho para sempre. Ele acreditava que eu pressionei a ter filhos e cedi porque achava que estava apaixonado.
Ele então afirmou que odiava o quanto eu era insegura, porque eu sempre pedia para fazer coisas juntos e não entendia por que eu não poderia fazer sozinha. Essa notícia arruinou minha vida inteira. Minha existência inteira e anos de relacionamento, casamento e família foram destruídos naquele momento. Eu sei o que você está pensando, o karma é uma vadia. Acredite, eu sei. Durante a semana, continuei tentando ter conversas para entendê-lo e convencê-lo de que precisamos de ajuda externa, mas ele estava firme em dizer que estava acabado. Eu estava confusa e passando por estágios de luto e raiva. Um dos dias em que tivemos uma conversa, vi uma mensagem aparecer em seu telefone que dizia: "Sinto sua falta", e para um cara que é solitário, foi estranho ver isso. Eu nunca mexo no celular de ninguém, mas algo me disse para abrir aquela mensagem enquanto ele estava longe. Deslizei pelas mensagens e vi que ele estava me traindo com uma colega de trabalho. Fiquei enjoada porque ele estava mandando mensagens para ela dizendo como ele queria estar com ela a cada segundo do dia, como sentia falta do corpo dela, do toque, do cheiro, do cabelo, etc. Isso estava acontecendo há meses. Fiquei enfurecida, injustamente. Sentia que a traição que ele estava cometendo era pior do que a que eu tinha feito, porque ele estava trabalhando com ela todos os dias e passando mais de 8 horas por dia com ela, 5 dias por semana, enquanto minhas ligações no Reddit não eram nada físicas. Eu o confrontei e pedi que ele fosse embora, o que ele fez com prazer. Ele disse que lamentava ter sido pego, mas não se arrependia de ter feito isso porque nunca me amou e estava apaixonado pela outra mulher. Ele saiu de casa no mesmo dia e não entrou em contato comigo ou com as crianças por semanas. Desde a separação, ele falou com as crianças algumas poucas vezes, mas não entra em contato com elas a menos que eu diga que algo está acontecendo. Meu ex está namorando a mulher com quem me traiu e, embora eu tenha pensado em brigar com ela, ela pode ficar com meu ex-marido perdedor. Estamos no processo de divórcio agora e estou me sentindo melhor a cada dia. Segui em frente e recentemente comecei a sair com alguém com quem espero que as coisas deem certo. Ele é gentil, ambicioso, comunicativo, expressivo com suas emoções e desejos, e lindo. Estou meio animada para ver como as coisas vão, porque é bom ter alguém que queira passar tempo com você e construir algo potencialmente duradouro. Meu futuro ex-marido recentemente expressou remorso por ter me traído, pelas coisas que ele alega ter dito no calor do momento, pediu desculpas por não ter estado presente em nosso casamento, etc. Ele afirma que quando disse que não queria se casar novamente, ele queria dizer que queria resolver as coisas comigo. Ele deve pensar que sou burra e estúpida porque não é isso que isso significa de jeito nenhum. Ele ainda está saindo com a mulher com quem me traiu, porque sabe que não o aceitarei de volta, mas está chorando toda vez que o vejo, dizendo que quer lutar pelo nosso casamento e fazer as coisas funcionarem, mesmo que ele ainda esteja saindo com a outra mulher. Não acho que vale a pena o incômodo de tentar resolver as coisas com um cônjuge que ainda tem intimidade física com a pessoa com quem me traiu como plano B. Além disso, eu tenho um parceiro em potencial que posso ver construindo um futuro, talvez ter mais filhos. Isso se tornou mais um desabafo do que um post em busca de conselhos, mas eu também sou culpada pela ruína do meu casamento. Meus pais me excluíram do testamento em favor da minha irmã, 26. Estou errado em ficar tão bravo com isso? Recentemente, eu estava ajudando meus pais a fazer uma faxina de primavera tardia e jogando muita bagunça fora quando encontrei o que suponho ser a cópia mais recente do testamento deles, datado de junho de 2012. Não pretendi olhar, mas acabei movendo e notei que apenas minha irmã estava listada na seção de beneficiários, na frente. Então, sei que foi horrível da minha parte, decidi dar uma lida nele. Não estou incluído, de forma alguma. Minha irmã é listada como a única beneficiária. Ela receberá a casa deles, as apólices de seguro de vida, as economias, o carro, absolutamente tudo. Eles não são pessoas ricas, de forma alguma, mas devido à valorização dos imóveis desde que compraram a casa nos anos 80, isso provavelmente totaliza cerca de 500 mil libras esterlinas. Eles sempre tiveram uma preferência pela minha irmã, dando a ela mais atenção e coisas extras, mas nunca me importei muito com isso. Ela é meio desajustada e, se eu for honesto, ela precisou dessa atenção extra. Também não vou mentir, minha situação financeira é muito melhor do que a deles. Estou noivo e, juntos, eu e minha parceira, sem filhos, ganhamos cerca de 45 mil libras esterlinas por ano, enquanto ela é mãe solteira de 2 filhos, pai irresponsável, sem pensão alimentícia, e ganha cerca de 16 mil libras esterlinas por ano. Eu entendo que existe uma grande diferença e eu entenderia se eles deixassem uma parte maior para ajudá-la mais, mas me deixar sem nada parece muito cruel. Embora ela e eu ganhamos mais, não estamos exatamente nadando em dinheiro, e mesmo que eles tivessem deixado apenas 20% para mim, ainda seria mais do que suficiente para me ajudar a começar a comprar uma casa.
Obviamente, tudo isso é hipotético, já que eles estão perfeitamente saudáveis e têm muito tempo pela frente. Mas parece cruel que, se eles morressem amanhã, minha irmã estaria bem enquanto eu ficaria sem nada. Estou certo em ficar bravo com isso? Devo confrontá-los ou não? Eu sei que não é o meu dinheiro, mas ela é uma filha terrível para eles. Ao longo dos anos, ela mentiu para eles, roubou o dinheiro deles, e de mim, precisou ser resgatada e multas pagas por acusações de drogas, mal terminou a escola, então, embora ela esteja financeiramente em pior situação, é apenas porque ela mesma se colocou nessa situação. Por outro lado, eu os visito o tempo todo, os ajudo sempre que eles pedem, fui para a universidade, algo que eles sempre quiseram, eu paguei tudo sozinho, sem ajuda, e parece que eles estão me punindo e recompensando ela por ser uma fracassada. Informações adicionais. Comigo, eles sempre tiveram um estilo de criação em que me permitiam trilhar meu próprio caminho. Se eu queria algo, eu deveria fazer tarefas ou arrumar um emprego e pagar por isso, não me importo. Isso me tornou mais responsável. Minha irmã, por outro lado, eles sempre compravam o que ela queria e nunca esperavam tanto dela quanto de mim. Atualização. Olá a todos, obrigado a todos pelas respostas. Acredito que a grande maioria de vocês entendeu porque eu estava chateado, apenas alguns idiotas pensaram que se tratava de dinheiro, em vez de validação do que eu sempre acreditei um pouco, que eles preferem minha irmã. Eu queria resolver isso o mais rápido possível, então reservei a tarde de folga do trabalho e fui até a casa deles para conversar, e descobri duas coisas novas sobre mim pelos meus pais. Eu fui um acidente. Aparentemente, depois da minha irmã, minha mãe teve um aborto espontâneo e eles decidiram não tentar novamente, mas um ano depois, eu apareci. Como eu não estava planejado, eles não tinham realmente pensado nas finanças, então, durante cerca de 1 ano e meio, meu pai teve que trabalhar em 2 empregos e sempre sentiu que eu o impedi de aproveitar o crescimento da minha irmã e que ele raramente me via, então nunca teve uma conexão real comigo. Quanto à minha mãe, o aborto anterior a deixou desanimada em ter filhos, ela estava satisfeita com a filhinha dela e, na época, 39 anos, estava feliz em não ter mais filhos. Eles estão decepcionados comigo. Eles não gostam da minha noiva, não gostam que eu moro a 40 minutos de carro de distância, estão tristes por eu ter escolhido contabilidade em vez de fazer um curso de direito, mas, acima de tudo, estão decepcionados porque eu não estou mais próximo da minha irmã. Estou falando de uma garota que passou a maior parte da vida me intimidando, que tratou-os de forma horrível, que roubou o dinheiro deles regularmente até se mudar e que eu fui persuadido a emprestar 2.000 libras esterlinas das minhas economias para ela pagar algumas dívidas da universidade. Ela nunca devolveu esse dinheiro e eu tive que me endividar muito para passar pelo último ano. Nem é como se eu fosse horrível com minha irmã agora, eu amo meu sobrinho e minha sobrinha e sempre os mimo, e por causa deles, ajudo minha irmã de vez em quando com dinheiro para contas e alimentos. Aparentemente, é por isso que não estou no testamento, e nunca estive, exceto quando era mais jovem, quando a guarda de mim seria dada a uma tia até eu completar 18 anos. Eles nunca realmente me viram como filho, eu sempre fui um pouco distante e autossuficiente e aparentemente tornei fácil para eles amarem mais sua irmã. Não receberei nada deles, pois eles não me veem realmente como parte da família. Eles me perguntaram se eu achava que isso estava errado e disseram que, se eu conseguisse persuadi-los do contrário, eles mudariam um pouco, minha irmã ainda seria a principal beneficiária, mas eu receberia algo deles. Sei que vocês provavelmente ficarão desapontados com a minha resposta, mas eu simplesmente saí. Disse a eles que não me importava com o dinheiro e, se eles não podem me ver como filho, então eu também não os vejo mais como pais. Agora não tenho mais pais. No entanto, por um lado positivo, meus futuros sogros são incríveis e eu já chamo a mãe dela de mãe há um tempo, então meio que tenho alguns pais. Atualização, 11 anos depois. Agora tenho 33 anos, casado felizmente, com 2 filhas lindas e administrando meu próprio negócio que comecei durante os confinamentos, o que basicamente nos ajudou a nos tornarmos completamente independentes financeiramente. 0 contato com meus pais ou irmã nos últimos 11 anos. Meus pais ainda estão vivos, como resultado do aumento insano dos preços das casas no Reino Unido, elas provavelmente valem quase 1 milhão de libras agora. E estou bastante certo de que minha irmã está esperando que eles morram. Com base no que ouvi de outras pessoas, o comportamento dela melhorou. Nada de mais roubos, mas ela ainda está quebrada e em um emprego sem futuro, pois praticamente não possui qualificações para conseguir algo melhor e não tem motivação para melhorar. A única pessoa com quem tenho algum contato é meu sobrinho, filho da minha irmã. Ele não se parece em nada com a mãe,
tem uma mente absolutamente brilhante e está atualmente na universidade estudando matemática. E minha esposa e eu o ajudamos com suas despesas de moradia, porque ele não teria conseguido ir para a universidade sem isso e, sinceramente, seria um desperdício com a mente dele. Eu sou a babaca por dizer à minha colega de quarto que não me importo com as alergias do namorado dela? Eu, 24, estou morando com minha colega de quarto, Laila, 25, há cerca de 10 meses. Temos um contrato de aluguel de 2 anos, então eu realmente quero resolver isso para que não fiquemos infelizes no próximo ano. Para começar, preciso ver se estou errada. Laila começou a namorar o Kyle há cerca de 6 meses. Kyle tem alergias graves a frutos do mar, nozes, soja e várias outras alergias mais leves ou moderadas. Eu uso nozes e soja com frequência nas minhas receitas, além de ocasionalmente cozinhar camarão. No início, Laila me avisava quando o Kyle ia visitar e eu simplesmente ajustava o que eu estava planejando fazer se fosse algo que pudesse se espalhar pelo ar, principalmente nozes, e isso estava tudo bem. Ele nunca teve reações alérgicas ao meu alimento em nosso apartamento. Mas a situação tem escalado lentamente, e agora eles querem que eu não guarde nenhum ingrediente no apartamento que possa causar anafilaxia a ele, mesmo que eu não esteja comendo ou cozinhando ativamente enquanto ele estiver lá. Eu recusei, e os dois têm resistido muito a isso. Acabei explodindo um pouco e disse a eles que não me importo com as alergias dele. Posso fazer acomodações até certo ponto, mas não me importo se o conteúdo do meu armário o deixa desconfortável. Ele não precisa estar perto das minhas coisas de forma alguma. Eles estão sendo muito dramáticos e insistindo que eu vou matá-lo, com meu egoísmo por ter potes fechados de nozes na cozinha pela qual pago para usar. Mas eu não vou restringir minha dieta por alguém que nem mora aqui. Laila nem está falando comigo agora, e eu me sinto um pouco mal agora porque entendo o quão sérias são as alergias, mas também acho que eles estão ultrapassando os limites ao me dizerem o que posso ou não posso comer quando ele nem está aqui. Atualização. Conversei com a Laila alguns dias após minha postagem inicial e realmente discuti com ela porque sentia que o pedido dela e do Kyle era inaceitável, e expus minhas maiores preocupações. Eu como principalmente alimentos vegetais, então nozes e soja são cerca de 50% da minha proteína. Então minha conta de compras aumentaria porque eu teria que compensar com produtos de origem animal. Quem vai pagar por isso? Não sou vegetariana, mas realmente não quero comer assim, e definitivamente não quero pagar por isso, então eles cobririam esse aumento? Sinceramente, não confiava neles para parar por aí. Já fiz o que considerava uma acomodação razoável e não foi o suficiente, então quanto tempo até eles tirarem também o coco, ovos e tomates de mim? Foi muito estranho me pedirem isso desde o começo, e me senti muito desrespeitada porque está em minha casa e não fico em segundo lugar para um convidado. Eu posso fazer isso por ela, pessoalmente, é claro, mas isso não se estende ao apartamento. Eu disse que concordaria em continuar não usando os alérgenos graves dele quando ele estivesse presente ou prestes a chegar, e isso era o limite. Não foi bem aceito, e Laila me disse que eu estava exagerando e que eu poderia simplesmente fazer isso e continuou falando enquanto eu tentava dizer que não faria. Eventualmente, ela deu uma escorregada com, bem, e se ele se mudar? E eu disse absolutamente não e encerrei a conversa com ela naquela noite. Discutimos sobre isso em círculos por quase 2 semanas, e depois que tudo veio à tona, ela não deixou de insistir. Percebi que não ia melhorar, então fiz o que não queria fazer e disse a ela que iria falar com o proprietário sobre quebrar minha parte do contrato de aluguel, e ela surtou. Não sei para onde vai o dinheiro do Kyle, mas aparentemente ele não tem nenhum, porque ela estava gritando que não podia pagar sozinha e ele não poderia ajudar mesmo que se mudasse. Eu disse a ela que isso tinha ido longe demais e que não achava que conseguiria ser feliz morando aqui com ela, se fosse mais fácil para ela sair, tudo bem também. Ela ficou muito chateada e eu disse que não a forçaria a sair ou a deixaria de repente no contrato de aluguel sozinha, mas seria uma coisa ou outra. Eventualmente, ela aceitou e decidiu voltar a morar com o pai. Foi o fim de abril e ela já se mudou completamente esta semana. Minha melhor amiga de infância, Ellie, tem estado indecisa sobre se mudar para minha cidade para sempre, e eu ligar e dizer que tinha um quarto disponível por um preço baixo se ela viesse imediatamente a fez finalmente decidir fazer isso. E isso ajudou a Laila, porque ela não precisou pagar para quebrar o contrato de aluguel, já que eu concordei em cobrir o valor total do aluguel por minha própria conta e risco. Ellie ainda tem coisas para resolver em nosso estado natal, mas ela já me enviou metade do aluguel de julho. Vou me apertar um pouco, mas vou conseguir. Estou muito animada para vê-la e mostrar a cidade para ela.
Além disso, nós cozinhamos juntas desde a 4ª série, então isso será uma mudança agradável, haha. E posso ter um gato. Foram alguns meses difíceis, mas estou muito feliz com como as coisas estão parecendo agora, então só queria compartilhar com vocês. Meus pais se juntaram a uma religião da nova era e pretendem me mudar para um local contra a minha vontade. O que posso fazer para sair daqui o mais rápido possível? Então, eu realmente não sei como começar isso, então vou direto ao ponto. Minha mãe e meu padrasto estão realmente envolvidos na ciência e crenças da nova era. Eu nunca concordei com eles sobre isso e não sabia o quão extremo era. Recentemente, eles se envolveram em um grupo de apoio extremamente estranho. Digo isso entre aspas porque não faço ideia de quem são eles. Quando estou por perto, eles nunca mencionam nomes de grupos ou de qual organização fazem parte ou trabalham. Por causa disso, não tive muita sorte em descobrir informações, pois cultos da nova era retornam muitos resultados para pesquisar. Na segunda-feira, minha mãe e meu padrasto nos reuniram a mim e aos meus 4 irmãos. Eles nos disseram que iremos nos mudar para o final do mês para uma localização mais estável dentro de uma comunidade espiritual. De acordo com eles, planejam tirar todos os 5 de nós, tenho 16 anos, não consegui pensar em outro lugar para mencionar isso, da escola daqui nos matricular em sua escola de despertar da mente onde quer que nos mudemos. Tentei tirar alguma coisa deles, mas eles se recusaram a falar comigo sobre isso. Segundo eles, porque ainda sou uma criança mente, corpo e espírito, preciso ouvi-los e não fazer perguntas. Na verdade, tenho ficado louco desde então e tenho tentado obter conselhos, mas não consegui. Eles cortaram a internet, telefone e TV na terça-feira e têm se concentrado bastante em mim e nos meus irmãos desde então. Atualmente, estou na casa de um amigo e esta é a única maneira de eu realmente ter acesso à internet. Isso parece 100% um culto para mim. Ontem à noite, 3 pessoas vieram falar comigo e com meus irmãos, e as coisas que nos disseram foram completamente malucas. Fui abordado sozinho por um homem idoso que me falou sobre como minha mente está fechada, e que eu vou aprender lentamente a abri-la como meus pais fizeram, e que os líderes adorariam me conhecer e me colocar em seus programas. Preciso saber o que diabos posso fazer aqui. Meu pai tem a guarda compartilhada de mim, desde segunda-feira, não tive contato com ele. Supostamente, ele deveria me ligar todas as noites, mas minha mãe afirma que ele foi informado e apoia isso 100%. Tentei ligar para ele esta manhã, mas ele não atendeu. Ele mora em outro estado, então é um pouco difícil entrar em contato com ele fora do telefone e e-mail. Estou na casa de um amigo porque consegui sair de casa pela primeira vez em uma semana esta manhã, depois de dizer aos meus pais que queria ir ao parque, mas vim para cá e contei tudo ao meu amigo. Os pais dela não estão em casa, mas ela está tentando ligar para eles e planejo ficar aqui esta noite, se possível. Meus pais me proibiram de usar a internet porque está cheia de mentiras sobre eles. Estou tão perdido agora que me deixa doente. Eu não quero ir com eles para esse lugar óbvio de reclusão e preciso saber o que diabos posso fazer aqui. Posso simplesmente fugir e, se meus pais me abrigarem, eles podem se meter em problemas? Se minha mãe mentiu sobre meu pai, ele pode fazer algo? Obrigado. Atualização. Conversei com minha mãe e disse a ela que, como eu estaria me mudando em breve e essa poderia ser uma das últimas vezes que eu poderia ver meu amigo, eu gostaria de passar a noite aqui, e ela disse que estava tudo bem e que essa família era confiável para não tentar corromper minha visão. Entrei em contato com meu pai e ele está furioso. Ele não concordou e disseram a ele que eu não queria falar com ele. O pai da minha irmã de 15 anos recebeu a mesma informação, apesar do fato de que ele tem a custódia primária e ela só passa os verões conosco. O pai da minha irmã também vai ligar para os serviços de proteção à criança, e acabei de terminar minha ligação com eles, mas não vou repetir o que eles disseram aqui. Vou passar a noite aqui, e quando minha mãe me pedir para voltar amanhã, meu pai me disse para não voltar e dizer a ela que ele vai voar para cá, para a Flórida, imediatamente se eu não me comunicar com ele ou se ele ouvir que voltei para ela. Ele diz que já está procurando a custódia de emergência. Quero agradecer aos pais dos meus amigos rapidamente porque, meu Deus, eles têm sido ótimos. Ambos têm sido ótimos e estão trabalhando com meu pai agora para me ajudar. Também vou comprar um celular descartável amanhã e retirar todo o meu dinheiro do banco. Meu pai disse que vai cuidar de pegar minhas coisas com minha mãe quando chegar a hora. Obrigado pessoal pelos conselhos. Atualização. Como o meu último post ficou popular e as pessoas ainda parecem estar interessadas na minha situação, pensei em dar a vocês uma atualização sobre tudo.
Já faz mais de um mês e desculpe por ter feito vocês esperarem. As coisas estavam bem loucas e meu terapeuta disse que provavelmente não era a melhor ideia desabafar sobre isso online até me sentir pronto. Bem, agora que estou mais calmo, sinto que talvez seja bom desabafar de qualquer maneira. Desculpe se isso decepciona vocês, pois meu pai diz que eu não devo incluir nenhum detalhe pessoal com medo de vazar em minha identidade, então, mesmo que eu saiba o nome do grupo agora, não vou mencioná-lo com medo de que isso chegue até mim. Depois de passar a noite na casa da família dos meus amigos, minha mãe e meu padrasto tentaram me convencer a voltar para casa imediatamente. Meu pai disse para eu não ir, então consegui convencer minha mãe a me deixar ficar o resto do dia e voltar para casa à noite. No entanto, esse plano não deu muito certo, pois o pai da minha irmã chamou a polícia para relatar que não conseguia entrar em contato com ela e estava com medo de que ela tivesse sido sequestrada. Não demorou muito para que minha mãe percebesse que eu era o responsável por vazar os planos deles e eles surtaram. Minha mãe então foi para a casa dos meus amigos e tentou forçar sua entrada para me levar, porque eu tinha sido corrompido e precisava ser afastado de mais influências até partirmos para o local de reclusão. Os pais dos meus amigos chamaram a polícia e eu liguei para o meu pai, e ele conseguiu falar com a minha mãe. Vou resumir e dizer que essa foi uma situação horrível que quase terminou com minha mãe sendo acusada de invasão. Minha mãe e meu pai discutiram ao telefone por mais de 3 horas do lado de fora da casa dos meus amigos. No final, meu pai conseguiu garantir que eu não precisasse ir com eles, mas o único lugar seguro onde minha mãe concordou que eu ficasse é com meu tio, a 4 horas de distância. Eu fiquei com ele por mais de uma semana e foi a pior semana da minha vida. Minha mãe me ligava constantemente para tentar falar comigo e me salvar das energias malignas que meu pai tinha me possuído. Meu padrasto também começou a me enviar várias ameaças e disse que no final do mês eu iria, não importasse o que acontecesse. Depois de uma semana assim, tudo mudou. Minha mãe parou de me ligar, meu padrasto parou de mandar mensagem e eles ficaram quietos por 4 dias. Eu, meu tio, meu pai, todos eles não conseguiam alcançá-los. O pai da minha irmã também parou de conseguir alcançá-los. Durante esse tempo, minha mãe comprou uma passagem de avião para minha irmã e o pai de minha irmã só soube disso quando recebeu uma ligação depois que meus pais deixaram minha irmã no aeroporto. Depois disso, minha mãe me ligou uma última vez. Ela prosseguiu dizendo que tinha estado meditando, rezando para meus espíritos protetores diariamente e conversando com os líderes. Tudo isso para me ajudar a abrir meu terceiro olho e ver a verdade, entender que estava sendo usado pelo mal. Durante essas sessões, aparentemente ela finalmente entendeu a verdade e me viu como a prole do mal que eu era. Segundo ela, sou uma semente maligna, e não só fui trazido aqui para trazer espíritos malignos para ela e seus filhos bons, mas também infectei o útero e corrompi minha irmã. Ela me disse para enviar meu tio para pegar todas as minhas posses mundanas que estavam infectadas e para não ir com ele ou entrar em contato com ela ou sua família novamente. Ela terminou dizendo que eu nunca fui seu filho e que espera que o universo lide comigo. O último contato que tenho conhecimento foi ela dizendo ao meu pai que quer revogar seus direitos parentais. No final do mês passado, eles se mudaram para o local de reclusão com meus 3 meio-irmãos. Eu me mudei para morar com meu pai e tenho feito terapia desde então. As coisas ainda estão bastante delicadas agora e realmente não sinto vontade de entrar nas emoções que sinto em relação a isso. Mas sinto que pelo menos atualizar isso pode ser um começo. Obrigado a todos que deram conselhos e enviaram mensagens gentis aqui oferecendo ajuda. Eu realmente aprecio isso. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.